turma, aqui é a professora Raíssa Costa, de Biologia. Estou aqui, para mais uma aula com vocês das nossas atividades curriculares complementares, com incentivo, então, do nosso governo do estado, da SEDUC. Convido você, então, para assistir essa aula comigo, para que você se empenhe também nessa aula. A gente vai falar hoje de um conteúdo que é muito interessante, que sempre está se atualizando, que é o conteúdo de vírus. Você, com certeza, aí já ouviu falar muito de vírus, principalmente a gente nesse período de pandemia e pós-pandemia em que estamos. Foi um conteúdo muito repetitivo, que caiu em várias questões de vestibular e é interessante que você aí saiba tudo que é possível sobre o vírus. Então a gente vai falar basicamente hoje sobre as características, sobre a estrutura do vírus, sobre o ciclo que eles passam e também um pouquinho ali da importância que eles têm. Montei esse quadro aqui com várias informações para vocês, então observa aqui comigo. A primeira informação é que os vírus são tidos como parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer pra gente? Que os vírus eles precisam parasitar, precisam estar dentro de uma célula obrigatoriamente para que eles consigam aí completar o seu ciclo de vida. Eles atuam como parasitas porque são organismos que não possuem aí uma célula própria, então eles precisam parasitar, entrar na célula de um outro indivíduo. Já destaco para vocês que esse outro indivíduo não precisa ser um animal, não precisa ser um ser humano, como muitas das vezes a gente pensa. Pode ser uma planta, pode ser ali um outro tipo de animal que não seja você e eu, pode ser um fungo, Então existem aí diversos tipos de células que esse vírus ele pode adentrar, certo? Aqui a gente vai colocar uma discussão na biologia que a gente tem, que é se o vírus ele é um organismo vivo ou não, Então essa é uma resposta que a gente não dá com exatidão, mas a gente argumenta, Então se a questão fala para você que o vírus não é um ser vivo, você tem que saber o porquê, Aí ele não vai ser considerado. E se a questão fala para você que o vírus tem sim características de um organismo vivo, você também tem que saber aí qual é a justificativa para isso, tá certo? Então bora lá. A primeira coisa que a gente colocou aqui são as características e as justificativas, que a gente usaria para dizer ali que de fato ele tem, e obedece aí uma corrente que diz que ele é um ser vivo. O que seria isso então? A presença de material genético. A gente sabe que todo ser vivo ele possui o seu material genético, os vírus também têm o seu material genético. A característica de mutação e evolução só passa por mutações e evolui necessariamente quem vive. Então essa seria aí também uma justificativa que você poderia usar para dizer que eles são organismos vivos. A gente também tem aqui a característica reprodutiva. Necessariamente, para se reproduzir, o organismo ele tem que viver, ele tem que estar vivo. Essas são as características que a gente usa para justificar que os vírus, eles têm sim características de seres vivos. Por outro lado, existem ali também outras justificativas que a gente vai usar para dizer o porquê que ele não seria considerado um ser vivo. E ele não seria considerado, primeiro, ele é um organismo acelular. O vírus ele não possui célula e a gente sabe que uma das premissas na biologia é que para o organismo ser considerado vivo, o mínimo que ele tem que ter é célula, exatamente. E aí a gente esbarra na primeira premissa biológica. A gente sabe que um organismo pode ser que ele não desenvolva sistema, pode ser que ele não tenha órgãos, pode ser que ele não tenha tecidos. Se ele tiver célula, já é o suficiente para que a gente considere ele como um ser vivo, tá certo? Os vírus, como não tem o mínimo, que são as células, aí eles entram, dentro dessa característica de um ser não vivo, tá? A outra coisa também que a gente vai utilizar é a característica deles não terem um metabolismo próprio, dizer para vocês que sozinho esse vírus ele não consegue executar ali essas atividades vitais. Ele precisa estar dentro de um outro organismo para fazer isso, tá? Então nós temos justificativas para os dois caminhos, Se a questão fala para você que ele é vivo, você já sabe o porquê. Se a questão fala para você que ele não é um ser vivo, você também já sabe o porquê, tá certo? Vem aqui comigo para que você entenda também
a estrutura de um vírus. Aqui eu coloquei para você, né, a estrutura básica que um vírus pode ter. Algumas dessas partes aqui, como eu vou exemplificar e destacar para vocês, são facultativas, tá? Outras são obrigatórias. Vamos começar de dentro para fora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é que o vírus ele possui material genético. Esse material genético, a gente vai colocar aqui que ele pode ser de DNA ou RNA. Perceba que eu coloquei o ou, que ele é excludente, né? Então, significa que esse vírus vai ter um material genético ou outro, salvo algumas poucas exceções, que a questão geralmente identifica para você ali, né, que aquele determinado vírus é uma exceção e possui os dois materiais genéticos, né? São organismos que apresentam um ou outro material genético. Por exemplo, o coronavírus, né, aí muito conhecido de nós, né, que recentemente aí a gente saiu, né, dessa situação pandêmica, ele é um vírus, né, de RNA, tá certo? Então, só trazendo essa informação. Ao redor do material genético existe uma estrutura proteica, né, que é o capsídeo. O capsídeo, ele é toda essa estrutura aqui que circunda e protege o material genético viral. Ele é formado de capsômeros, que são essas unidades, né, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui representadas. Então, à medida que eu tenho aqui, ó, vários capsômeros, eu formo, então, o capsídeo, tá? Ao redor ainda existe o envelope, né? O envelope, ele é uma estrutura aqui facultativa, nem sempre, né, ele vai existir. Esse envelope, ele tem uma membrana, né, ali lipídica, e ele também é formado, né, aqui por glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas são reconhecidas ali pela membrana celular, tá certo? Então, há uma compatibilidade para que esse vírus, então, penetre, né, em alguma célula. O que a gente também pode destacar aqui é que o vírus de RNA tem um tipo de vírus especial que a gente chama de retrovírus, tá? Esse retrovírus, gente, ele é muito importante e ele geralmente aparece muito nas nossas questões. Por quê? Porque ele é ali um tipo de vírus que quebra o dogma da biologia molecular. Qual é o dogma da biologia molecular, Raíssa? A biologia molecular, ela nos diz que a partir do DNA de um organismo, a gente faz RNA. E a partir desse RNA, a gente faz proteínas, né? Então, a gente tem ali uma sequência a seguir. DNA, RNA, proteína. Essa é a sequência e o dogma da biologia molecular. O retrovírus, ele quebra esse dogma, por quê? Porque é um vírus de RNA que consegue sintetizar DNA. Como assim, né? Vamos colocar aqui, um vírus de RNA que sintetiza DNA, certo? A partir de uma enzima que a gente denomina de transcriptase reversa, tá? Vou repetir, transcriptase reversa, certo? Então, é o contrário, né, do que a gente geralmente aprende. Com certeza, né, durante a sua vida acadêmica aí, você aprendeu que a partir do DNA a gente faz RNA e a partir do RNA a gente faz proteínas. Esse retrovírus, ele traz uma ideia, né, oposta, ele traz uma ideia reversa, né? A partir do RNA, esse vírus consegue fazer, então, produzir, né, um DNA. Com essa enzima que é super importante, que é a enzima transcriptase reversa, tá? Então, anota isso daí que com certeza, tá? A gente vai observar aí em algumas questões, tá certo? E também a gente pode trazer aqui os ciclos, né? Os ciclos dos vírus, a gente vai dar dois nomes, né? Existe um ciclo que a gente denomina de ciclo lítico, tá? Que é esse aqui de cima. Existe o ciclo aqui de baixo, que é o ciclo lisogênico, tá? Anota esses nomes aí, porque a gente precisa, né, identificar, nomear, né, os dois ciclos, tá bom? Esses ciclos, eles se dão com bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias. Então, essa célula aqui quadradinha que eu coloquei para vocês, tá? Seria a nossa bactéria, tá certo? Eu vou identificar ela aqui, ó, para vocês. Então, aqui eu tenho a bactéria e aqui eu tenho, né, o nosso
vírus. Então, lá no ciclo lítico, o que vai acontecer? Esse vírus se aproxima dessa bactéria, passa, né, aí pela primeira fase, que a gente denomina de adsorção, tá? Adsorção, certo, gente? Essa adsorção, tá? É ali, né, a aproximação, né, um ligamento que ocorre entre o vírus e a bactéria, tá certo? Nessa segunda etapa que vocês estão observando, o material genético, né, do vírus está entrando e ele já está, né, conseguindo se replicar. Então, aqui a gente tem dois processos implícitos, tá? A gente tem a penetração, colocar aqui, ó, penetração, mas a replicação, certo? Então, o vírus, ele penetra nessa célula, joga o seu material genético ali dentro e começa a se replicar. A partir do momento que ele replica ali, né, as suas estruturas, depois ele vai passar por um processo que a gente vai chamar de montagem, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a montagem das unidades virais. E esse vírus, né, ele pode conseguir ali de fato montar tantas unidades que a minha célula sofre um processo que a gente chama de lise celular. O que é essa lise celular? É quando a célula se rompe, né? Essa célula se rompe, o vírus sai e consegue parasitar outras células, né? Agora um número muito maior de vírus. Ele conseguiu então concluir seu processo reprodutivo com essa, né, quinta parte que vai ser a liberação, certo? Das unidades virais, tá? Então, recapitulando. Primeiro processo, adsorção, o vírus se liga à bactéria. Segundo processo, penetração, o vírus joga o seu material genético dentro da bactéria. Terceiro processo, replicação, quando ele começa, né, a replicar todo o seu material, todas as suas estruturas. Quarta fase, montagem, pega todas as estruturas e monta a unidade viral. E a quinta parte é quando libera, né, esse vírus. Então, isso compreende o ciclo lítico, tá? No ciclo lisogênico, que é esse aqui de baixo, a gente percebe que o vírus ele vai introduzir o seu material genético dentro da bactéria e esse material genético ele meio que se camufla, né, no material genético existente já naquela célula. Então a bactéria não percebe, né, o organismo não percebe que o material genético viral está ali. Essa célula começa a se duplicar, o que é uma célula vira 2, vira 4, vira 8, né? E assim sucessivamente. E consigo vai levando o material genético viral, replicando, né, a si mesma, ali a célula, e ao material genético viral também, tá certo? O que é válido a gente ressaltar, eu até coloquei essa setinha aqui pra gente, é que o ciclo lisogênico ele pode se transformar mais à frente num ciclo lítico, tá? Então o vírus em algum momento ele sai desse estágio aqui, né, de estar ali quietinho no material genético, começa a montar, né, unidades virais e depois, né, é liberado, tá certo? Então o ciclo lisogênico pode de fato se transformar num ciclo lítico, tá certo? Vamos então responder algumas questõezinhas comigo para a gente observar como que isso pode cair ali pra gente? Então, lê aqui comigo, tá? Todos os vírus dependem obrigatoriamente de uma célula hospedeira específica para se reproduzir. Isso somente acontece porque o vírus, letra A, possui substâncias no envelope ou capsídeo que tem afinidade química com a membrana da célula hospedeira. Letra B, possui moléculas de DNA e de RNA na membrana que devem ser reconhecidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Então, observa que nessa letra B ele já coloca para você que existe material genético na membrana, né? Então, fica meio esquisito aí pra gente. Letra C, possui sequências gênicas de introns de RNA capazes de inibir o mecanismo de defesa da célula hospedeira. Então, ele coloca para vocês, né, como se esse RNA ele vai inibir, né, a minha célula que vai receber o vírus. Não é muito bem essa relação que ocorre, né? Letra D, possui molécula de DNA ou de RNA que atua como endonuclease. Gente, endonuclease são enzimas de restrição que cortam pedaços do material genético, né? Letra E, sintetiza as enzimas antes de se ligar às proteínas da membrana e invadir a célula hospedeira, tá? Então, a gente tem que analisar também que antes de entrar na célula hospedeira, o vírus não consegue, não tem metabolismo próprio. Sendo assim, o que faz mais sentido pra gente é o que está contido lá na letra A,
que fala que ele possui substâncias nesse envelope capsídeo, que vai ter uma afinidade química com a membrana da célula e vai conseguir penetrar, que basicamente seriam as glicoproteínas, né, que a gente falou, e se não tem envelope, né, com as glicoproteínas, vai ser o capsídeo proteico, tá certo? Então, bora analisar mais uma comigo? Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Aí eu já quero que você analise quais dessas afirmativas a gente poderia encaixar os vírus. Você acha que essa primeira afirmativa é possível a gente encaixar os vírus? Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Eu tenho certeza que você falou aí que não, porque a gente sabe que o vírus não tem célula, o vírus ele é acelular, né? 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Sim, gente, o vírus também, né, tem um material genético, e esse material genético, né, existe um código universal que a gente utiliza para interpretar todo o material genético. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. E aí, os vírus se modificam ao longo do tempo? Modificam. Tanto que a gente observa que todo ano tem vacinação para gripe, né? Por que vai modificando, então, essa vacina? Porque o vírus evolui, né? Ele se modifica também. Então, quando a gente interpreta dessa maneira, né? A única que não se encaixaria ali os vírus seria essa premissa de ter célula, que a gente já sabe que ele não tem, né? Então, a letra A fala o seguinte: os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. E a gente observou que o vírus não preenche o requisito 1, né? Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Na verdade, os vírus não representam o requisito 1, mas as bactérias poderiam sim, né? Elas têm célula nesse caso. C. Os vírus não são seres vivos porque eles preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1, que foi o que a gente, né, realmente analisou. Vamos descartar as outras duas, tá? Letra D. Os vírus não são seres vivos porque preenche o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. Na verdade, ele preenche o 3 sim, não preenche o 1, né? E aí ele colocou para vocês na letra E que ele não preencheria nenhum dos requisitos. E, como diz a letra C, ele só não preenche o requisito 1, tá certo? Vamos lá, em mais uma questão que fala o seguinte: os vírus não pertencem a nenhum dos 5 reinos. Pesquisadores se dividem entre aqueles que não os consideram seres vivos, pois não possuem metabolismo próprio, e os que consideram que a capacidade de replicação, a hereditariedade e a evolução já são suficientes para considerá-los como tais. Com base nos conhecimentos sobre vírus, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, analisar, tá? 1. Eles são constituídos por uma ou várias moléculas de ácido nucleico, e aí interpreta ácido nucleico de fato como material genético, tá? Protegidas por uma cápsula de proteína. E essa cápsula de proteína, gente, ela seria o quê? O capsídeo, né? Então, essa primeira afirmativa, ela já faz sentido pra gente. 2. Os vírus se reproduzem assexuadamente por bipartição, primeiramente duplicando seu material genético e em seguida dividindo-se. A gente falou sobre reprodução viral e os dois tipos de reprodução a gente nomeou de ciclo lítico e ciclo lisogênico, né? Então não tem essa ideia de bipartição, isso é um tipo de reprodução das bactérias e não do vírus, tá? Então essa 2 a gente vai descartar. 3. O vírus da cólera, doença transmitida pela saliva de seus portadores, causa fraqueza muscular progressiva, lesões na pele e nas mucosas. E na verdade, gente, a cólera, ela é um tipo de bacteriose, ela é uma doença causada por bactérias e não por vírus, tá? Então a gente descarta também essa 3. 4. Os vírus podem ser combatidos por vacinas fabricadas com agentes infecciosos atenuados, que promovem a reação do organismo a produzir anticorpos específicos, né? Essa 4, gente, ela fala pra gente aí que esse processo de vacinação é basicamente introduzir em você o vírus de uma forma mais atenuada, né, mais fraco, para que você desenvolva, né, a sua própria defesa, né, os seus próprios anticorpos. E isso está correto. Então, de fato, a gente observou que a primeira afirmativa, né, que fala da estrutura viral, ela está correta, e essa última, né, que fala aí sobre as vacinas,
também está correta. Então, a gente fica aí com a 1 e 4, certo? Então, a gente fica por aqui, né? São aí muitas aplicações que a gente pode, né, observar os vírus, como, por exemplo, na biotecnologia, na prevalência de doenças, até mesmo na fabricação de medicação, né? A gente utiliza os vírus e são muito importantes, né, no nosso dia a dia, tá certo? Convido você a acessar o plano de estudos para mais informações e eu, Raíssa, né, te espero aqui numa próxima aula, tá certo? Então, tchau, tchau!